Obrigada, Filomena. Bom dia a todos, a quem nos segue via streaming e também ao meu painel de oradores que tenho aqui no Capitólio e que que não preciso de apresentar, porque a Filomena já vos apresentou e como temos aqui o desafio do tempo, vamos já começar. Apesar de ter aqui uma senhora no painel, vou começar pelo Carlos, porque o tema do nosso painel é aprendizagem ao longo da vida, Long Life Tech Learners. Um dos motos da Fundação José Neves é precisamente a importância da aprendizagem ao longo da vida, tem vários estudos neste âmbito e, portanto, acho que é importante percebermos até que ponto é que as organizações e também os profissionais estão conscientes deste imperativo, o que é que os vossos estudos mostram e como é que nos comparamos com a Europa neste âmbito. Muito bem, muito bom dia, é um gosto aqui estar. De facto, a Fundação José Neves tem como objetivo ajudar a transformar Portugal numa sociedade do conhecimento, em que o conhecimento, através da educação, das competências, é aquilo que faz com que tenhamos uma sociedade mais desenvolvida, em que de facto se possa ativar um elevador social que tem estado muito empancado no nosso país. Relativamente à questão se as empresas estão alerta para este tema da importância da educação ao longo da vida, eu diria que há umas que estão e outras que não estão, e provavelmente a maioria ainda está relativamente pouco ciente desta importância, mas mais até importante se calhar que as próprias empresas são as próprias pessoas e os próprios indivíduos, porque esta realidade, que já agora não é só uma questão do digital, é uma questão do mundo em que vivemos, não é apenas não é apenas o conhecimento e as competências no digital que se desenvolvem a uma velocidade muito grande. Em muitas outras áreas isso está a acontecer e, portanto, esta importância de percebermos que a educação de cada um de nós, neste mundo em que vivemos, não termina quando terminamos o nosso grau de qualificação, seja qual for, ensino secundário, ou superior, ou técnico ou profissional, mas que há depois um caminho que é preciso fazer ao longo da vida com diferentes ferramentas. Portanto, não estamos aqui a dizer, ou não estou aqui a dizer que é tudo cursos superiores ou mestrados. Há diversos tipos de educação formal e informal e cada vez aquilo que nós queremos e que estamos a trabalhar com muitas entidades é para que haja mais formação e modelos de aprendizagem destas competências que preparem as pessoas para esta dinâmica. Nós estamos num país, e nós temos, para além de estudos, programas para ajudar nesta realidade. Nós estamos num país em que 50% ou 48%, para ser exato, dos portugueses em idade adulta não terminaram o ensino secundário. 46% dos empregadores têm no máximo o ensino secundário terminado. Apenas em cada 10 portugueses faz algum tipo de formação ao longo da vida e dos que fazem, são tipicamente os mais qualificados, os que fazem mais formação. Segundo a OCDE, e portanto isto são dados da OCDE, Portugal é o país que tem a maior urgência em rever todo o seu modelo de aprendizagem ao longo da vida. E portanto nós fizemos enquanto país uma evolução muito positiva do ponto de vista da educação nas últimas décadas, mas não nos podemos contentar com a tendência. Temos que de facto acelerar muito mais para que de facto possamos ter portugueses com as qualificações adequadas para o mercado de trabalho e para os desafios do futuro, que possam ser felizes, com empregos qualificados e que, por isso, vão ajudar as empresas a serem mais produtivas, a serem mais competitivas e que ajudem, assim, o país a crescer. E, portanto, este é um tema, na nossa opinião, fundamental para o futuro do país e nós esperemos estar a sair de uma pandemia onde, efetivamente, mais uma vez, esta classe de pessoas com menores qualificações foi das mais afetadas, quer pelo desemprego, quer pela incapacidade de encontrar outras soluções e, portanto, esta questão seja da requalificação para novas profissões e com novas competências, seja um aumento de competências noutro tipo de perfis, é fundamental. E a Fundação para isso tem trazido alguns programas, mas vamos falar a seguir. Já aí vamos. Clara, neste contexto, as universidades também assumem aqui um papel importante. Há um novo paradigma também, porque não podem oferecer só as licenciaturas e os mestrados mais tradicionais. E têm notado esta evolução no mercado, na procura? Que tendências que perspectiva é que tem notado? Muito bem, então, muito bom dia a todos, obrigada pelo convite e aqui aos meus colegas de painel também agradeço esta colaboração, porque isto no fundo acaba por ser um bocadinho interativo e vou aqui na sequência já do que o Carlos disse como introdução. Nas universidades nós de facto não encontramos, as pessoas menos qualificadas normalmente não se dirigem à universidade para fazerem o tal reskilling e temos mais dificuldade em atrair essas pessoas, embora em tudo aquilo que nós normalmente antigamente chamávamos formação executiva, mas que agora chamamos mais formação ao longo da vida, também encontramos pessoas que até por vezes não têm uma formação académica anterior, que começam a querer vir para a universidade, adquirir novos skills
quer em áreas de gestão, para terem os conhecimentos das melhores ferramentas e teorias até da gestão que os ajudam depois a executar melhor as suas funções, e juntam-se também a todos os outros, os profissionais que já têm formação académica anterior, mas que querem refrescar os seus conhecimentos nas suas áreas habituais de trabalho e adquirir novas competências noutras áreas. Essencialmente, que tendências é que eu tenho encontrado, como nestes últimos anos, que nos têm levado a inovarmos mais na nossa formação ao longo da vida para estas pessoas? Naturalmente, tendências em tudo o que tem a ver com tecnologia e digital. Portanto, temos muita procura e muitas pessoas interessadas em perceber como é que os seus negócios se devem adaptar a este mundo mais tecnológico, mais digitalizado, formar as pessoas destas organizações para conseguirem dar resposta a esses desafios, desde o marketing digital às novas cadeias de produção, etc., e a forma como todo o modelo de negócio deve ser ajustado. Isso por um lado. De certa forma, também com um bocadinho mais de sofisticação. Há uma tendência mais recente, e no caso da minha faculdade estamos a insistir bastante nessa matéria porque temos competências para isso, em formação mesmo em inteligência artificial e machine learning ligada ao mundo empresarial, portanto já com aplicação com business translation, sem ser algo assim muito árido, que só um matemático ou um físico ou alguém de computação à partida conseguiria encontrar. Portanto, estas tendências mais tecnológicas estão muito presentes. E, em simultâneo, há aqui duas outras tendências que eu acho que são também importantes. Simultaneamente com este enfoque nas áreas mais tecnológicas, temos encontrado também pessoas com muita vontade de reforçarem também as suas competências, os seus social skills, de certa forma. Como é que eu não me torno, não me mecanizo e não me robotizo completamente com tudo aquilo que está a passar à minha volta, e como é que eu, nesse mundo mais automatizado, digamos assim, como é que eu consigo distinguir-me dos outros, diferenciar-me e ter uma formação que me permita tornar-me aquela pessoa com quem os outros depois se querem relacionar para evoluirmos nos negócios. Por último, a última área em que eu sinto que há muita preocupação e interesse, não só das novas gerações de profissionais, aí claramente muito, mas também de pessoas já mais séniores nas empresas, que há 5 anos atrás não ligavam ao assunto e que agora estão muito, muito, muito focadas, tem a ver com os temas da sustentabilidade de facto. Portanto, as formações que nós temos vindo a desenvolver, desde a Sustainability, a Corporate Journey, digamos assim, como é que uma organização tem de compreender o que é o processo de descarbonização, como é que contribui para todas essas áreas, portanto, a ligação ao lado mais ecológico, a economia e a gestão, como é que as organizações se adaptam, muito importante, e, portanto, temos muito interesse das empresas e dos profissionais, de facto, em saberem mais sobre como adaptar os negócios. Portanto, acho que é um bocadinho nestas duas vias que estamos, a tecnológica e, por outro lado, a preocupação com o planeta e a sustentabilidade dos negócios a outro nível. Muito bem, António. E no IFP, que tendências é que tem perspectivado? Há uma maior procura, primeiro, se há uma maior procura por parte das organizações e também das pessoas, como o Carlos já aqui disse, parte inicialmente das próprias pessoas procurar esta formação e esta aprendizagem e promover esta aprendizagem ao longo da vida, e sobretudo em que âmbitos? Ainda é das pessoas que procuram formação porque têm poucas qualificações, que é de facto um problema em Portugal, é numa ótica de reconversão porque ficaram desempregados e a sua função já não encontra necessidade no mercado, ou é nesta ótica também, já começa a ser nesta ótica de aprendizagem ao longo da vida, e se vocês têm essa oferta, como é que têm visto este tema? Muito bom dia a todas e a todos. Quero, obviamente, também, em primeiro lugar, agradecer o convite para poder estar aqui presente e saudar os meus companheiros de mesa e, sobretudo, gostava de salientar a importância deste painel que é sobre as pessoas. Por vezes, nós, quando falamos do futuro e quando falamos das tecnologias e quando falamos do digital, tendemos a esquecer de que tudo isto vale a pena se servir as pessoas e se servir para criar uma sociedade melhor. E o foco tem que ser nas pessoas e, portanto, sinto-me muito feliz por estar num painel em que é exatamente sobre os aprendentes e, portanto, sobre as pessoas. Portanto, esta é a primeira nota que gostaria de deixar. A segunda é que as várias hipóteses que pôs de procura não são entre elas dicotómicas. Na prática, claro, o que nós temos é exatamente ofertas que se encaixam umas nas outras e que temos vindo a procurar dar resposta também adequando a nossa atuação a essa procura. Não há nenhuma dúvida, como aliás aqui já foi dito e referido amplamente, que as questões ligadas à tecnologia e as questões ligadas ao digital
têm uma enorme visibilidade e têm também, talvez por serem aquilo que nós poderíamos chamar sexy, têm também uma enorme procura por parte das pessoas a quem nós nos dirigimos. E, Calhar portanto, também porque é onde há mais escassez. não sei se é onde há mais, mas há seguramente escassez. Pois. Pronto, este é uma componente em que efetivamente nós temos aumentado a nossa resposta e vamos continuar a aumentar a nossa resposta. Mas é verdade também que continuam a existir necessidades efetivas de formação naqueles setores que nós consideramos como mais tradicionais, seja o têxtil, seja o calçado, Continuam a ser seja a metalomecânica, onde há necessidade de mão de obra, pura e simples, mas há também necessidade de requalificação e de melhoria das competências e de aquisição de novos conhecimentos dos trabalhadores e dos empresários e, portanto, das empresas como um todo nestas áreas. E, portanto, é um segundo nível de intervenção. E, finalmente, aquilo que também aqui já foi referido, que é a nossa preocupação face às questões que a chamada transição dupla ou gêmea nos coloca. Porque não há nenhuma dúvida que, a acontecerem em simultâneo, há pelo menos 3 consequências no que diz respeito ao emprego. As 2 transições provocam em simultâneo destruição de emprego, provocam criação de emprego e necessidade de requalificação de emprego. E as pessoas que estão em cada uma destas situações precisam de respostas adequadas. Eu não posso dar respostas de manutenção numa mesma área profissional a pessoas que sei cuja profissão vai desaparecer. Isto não faz qualquer sentido. E, portanto, esta tentativa de dar resposta àqueles que vão manter o emprego, mas que vão ter que se reconverter dentro do emprego. Tem que ser outro emprego. Exatamente. Ou aqueles que, por outro lado, vão mesmo perder o emprego e, portanto, ele não vai existir e vamos ter que encontrar uma outra resposta para eles. E, finalmente, a criação, de facto, de novos empregos, de novas profissões. E subjaz a tudo isto aquilo que o Carlos já referiu, que é absolutamente dramático, que é, de facto, o enorme déficit de qualificações que o país continua a ter. Apesar do esforço de décadas que a democracia fez, nós continuamos a ter os números que o Carlos referiu, que são muito problemáticos para nós portugueses, porque são problemáticos pelo menos a 2 níveis, porque nos colocam em enorme disparidade face aos chamados parceiros europeus e, portanto, uma parte daquela observação de que a história explica está aqui, não estará tudo, mas uma parte está aqui. Na verdade, todos os países de leste que entraram na União Europeia muito depois de nós, têm, porque já tinham antes qualificações escolares altíssimas. É fácil de verificar que a zona europeia, a região europeia, com o maior número de trabalhadores com o ensino secundário completo é Vilnius, e é 97%. E compara com os 48% de Portugal, mas compara pior do que isso. Compara com a enorme disparidade que existe dentro de Portugal. Nós estamos na área de Lisboa, que tem mais de 60% de trabalhadores nessa circunstância. Mas se estivermos nos Açores, são um pouco mais de 35%. E, portanto, esta realidade que não é homogénea e que necessita também ter respostas diversificadas, é outra das áreas da nossa intervenção. E, portanto, a sua pergunta faz todo sentido, mas é, de facto, um acumulado de respostas que nós temos conseguido dar e, ao mesmo tempo. Volto aqui à Clara só para perceber, porque há necessidade também da formação, dar resposta às necessidades do mercado. É haver uma maior proximidade entre a academia e aquilo que é as empresas. Isso já acontece. E será que as empresas sabem aquilo que precisam ou também é preciso vocês fazerem essa pedagogia? Já percebemos aqui que o problema não é quem procura, porque esses estão alerta para a necessidade, é também cativar os outros. Fazemos todos pedagogia, as universidades e as empresas também, porque é como o lema aqui deste evento, não é? É avançar em conjunto. É construirmos o futuro. Portanto, as necessidades somos nós próprios que as vamos identificando e em conjunto é que vamos percebendo qual a melhor forma de nos juntarmos e de contribuirmos para esse progresso daquilo que as empresas e os seus profissionais fazem. Portanto, por um lado, nós temos para aquelas formações mais tradicionais, como a Leonor disse aqui no início, as licenciaturas, os mestrados, esses programas que dão o grau académico, vamos tendo muito acompanhamento de muitos parceiros empresariais que nos vão garantindo que estamos sempre a par das novidades, das novas tendências nas profissões, naquilo que estão a recrutar, para garantirmos que os nossos programas preparam os nossos estudantes não só para aquilo que é essencial e mais formação de base, todo o rigor quantitativo, estarem despertos para o que se passa no mundo, mas para também estarem preparados para as necessidades do mercado no momento atual, sem perderem a capacidade de reaprenderem no futuro, consoante as coisas vão evoluindo. No que diz respeito a formações mais preparadas para profissionais noutra fase da vida, não é? Portanto, ao longo de uma carreira profissional, vamos naturalmente acompanhando
os sinais que a procura nos vai dando e as tendências internacionais também, portanto oferecemos os tais cursos que eu falei aqui há bocadinho, mais na área tecnológica, digital, inteligência artificial, etc. E também nas áreas mais soft e da sustentabilidade, que são aquelas que mais recentemente têm surgido. Claro que mantendo sempre formação em todas as áreas importantes da gestão, porque sem isso também tudo o resto não faz sentido, claro, o digital e isso fazem sentido, sobre aquilo que é, de facto, a natureza dos negócios e aquilo que nós fazemos. Com as empresas, é muito, muito, muito interessante, é uma área que eu gosto particularmente em termos de desenvolvimento de programas de formação, porque procuram-nos e nós procuramos. E normalmente quando nós abordamos as empresas e vice-versa, ambas as partes têm uma determinada ideia do que é que eu acho que aquela empresa precisa de fazer ou deveria fazer neste momento, e as empresas também acham que têm de criar, por exemplo, um programa de formação para um determinado tipo de quadros, para uma determinada área, etc. E quando conversamos e juntamos as peças, normalmente construímos algo bastante diferente do que qualquer das entidades à partida pretendia. Portanto, há um elemento de conhecimento e de desenvolvimento de conhecimento no próprio diálogo que a Universidade estabelece com as empresas, e depois os programas que desenhamos, alguns deles, que depois são abertos mais genericamente a outras entidades. Outros, de facto, customizados, feitos à medida das necessidades que construímos em conjunto, acabam por ser programas portanto, há uma maior... Há mais, as empresas começam a compreender duas coisas, que há necessidade de atualização dos conhecimentos e das competências das suas equipas, que a formação ao longo da vida também é uma forma de se tornar aquela empresa ou aquela entidade empregadora mais atrativa, porque é alguém que cuida da formação e das competências das suas pessoas. E se há investimento bom que podemos fazer é em nós próprios, não é? Claro. E na nossa formação. Muito e isso bem. Está mais presente. Carlos, a Fundação tem feito, já está vários estudos, eu penso que agora em fevereiro vão lançar um guia para as empresas com alguns casos práticos de sucesso e também com algumas recomendações. Têm metas definidas, muito concretas, para tornar Portugal numa sociedade de conhecimento. Minha pergunta é, são metas realistas? Estamos no bom caminho? Como é que... Bom, são muitas perguntas, eu vou tentar ser telegráfico e tentar responder às várias questões. Eu acho só um ponto que a Clara aqui referiu e que eu acho que é muito importante, que é esta ideia de que as universidades podem receber pessoas que não têm um grau académico superior. E isso parece-me que é uma mudança urgente e que já está a acontecer em alguns casos e que é fundamental. Ou seja, percebermos que há formação que pode ser dada nestas instituições de grande valor e que seja focada nas competências e não tanto no grau. E eu acho que isso tem que ser também uma realidade para o país, é percebermos que o ensino profissional, o ensino tecnológico, o ensino superior, cada um pode ter um papel fundamental na atribuição destas competências e que hoje, para um jovem que hoje termina uma licenciatura numa determinada área, a área de estudo dele já não é definidora da sua vida profissional, desde que haja uma vontade de, ao longo da vida, aprender e procurar aquilo que se gosta e ganhar essas competências. Indo aos pontos, nós temos, de facto, achamos que é fundamental o país ter uma visão de longo prazo. Visões de 4 anos não chegam para mudar nada na educação e, portanto, nós, com o nosso Estado da Nação, apontamos para o país o que devia ser olhar para 2040 e fizemos um trabalho que foi olhar para os top 5 países europeus num conjunto de indicadores e dizer que Portugal devia estar daqui a 18 anos, portanto agora 18 anos, em 2040, nestas posições. E algumas delas são, por exemplo, que os alunos, que 90% dos jovens terminem uma formação superior, mas que depois tenham empregabilidade. E, portanto, isso implica que haja um alinhamento com as necessidades do mercado de trabalho e que haja este trabalho contínuo que a Clara estava a referir, que hoje agora, em bom da verdade, nós precisamos de perceber. Há, de facto, empresas já preocupadas com isso. Mas na nossa realidade do país, é um volume pequeno, quer do emprego, quer do volume de empresas. E, portanto, por isso é que nós vamos lançar agora em fevereiro um guia. Nós lançamos um guia para pessoas... e são guias muito práticos, muito rápidos de ler, de como é que eu posso aprender ao longo da vida, com algumas dicas, porque é que isto é importante, com números, e agora vamos lançar um próximo, agora em meados de fevereiro, para as empresas perceberem o que é que são as vantagens de terem pessoas mais qualificadas na sua produtividade, isto baseado sempre em investigação. O que é que são tipicamente os entraves? Por exemplo, as pessoas reportam em indicadores à União Europeia que em Portugal o grande entrave é dizerem que têm falta de tempo.
É verdade que tem falta de tempo. A segunda, tipicamente, que são as questões financeiras. E a Fundação já agora tem um programa de bolsas que pode ajudar também nessa situação. E depois há muitas questões que é, de facto, a relação com a empresa. E, portanto, isto precisa de uma abordagem em que quer as empresas, quer as pessoas fazem aqui este seu diálogo para chegarem a conclusões. Nós já agora, em conversas que tenho tido com a OCDE, percebemos que até houve uma diminuição em Portugal e em alguns países europeus dos apoios das empresas à formação dos colaboradores. E também há uma correlação direta sobre o tipo de vínculo de trabalho, ou seja, e a aposta dos empregadores na formação das pessoas. E isto é importante porque muitas vezes os empregadores têm contratos de curto prazo e não querem estar a pagar a formação. Eu não vou estar a pagar a formação porque vou dar um asset, mas se calhar essa pessoa também não está a produzir tanto como podia na empresa. Portanto, isso é fundamental. Portanto, nós aqui encontramos a questão do tempo tem que ser resolvida entre as pessoas e as empresas e diria que muitas vezes é uma desculpa mais do que uma realidade. Perde-se tempo com outras coisas. Se isto for muito importante e se as pessoas perceberem que aprenderem ao longo da vida é aquilo que lhes vai dar uma vida melhor, mais feliz, com melhores remunerações e com mais capacidade de fazer aquilo que gostam, seguramente vão encontrar o tempo. A questão do financiamento, soluções como a Fundação, com as nossas bolsas reembolsáveis, em que já temos 5 milhões de euros, já estamos a apoiar mais de 205 pessoas a fazerem formação ao longo da vida, ali na Escola da Clara, em muitas outras universidades, a fazerem bootcamps. Temos psicólogos que de repente fizeram um bootcamp e que estão neste momento a ser programadores na Deloitte, por exemplo. Temos casos interessantíssimos e, portanto, isto criando soluções. E nós queremos que cada vez mais portugueses possam também usufruir disto. E depois temos também uma outra parte, que é o Brighter Future, que é um portal em parceria com o INE, que dá informação muito valiosa sobre o emprego, salários por género, que competências é que são requeridas, também o caminho educação, competências, e as pessoas poderem tomar decisões informadas, quer do seu percurso educativo e de aprendizagem, quer das suas decisões do ponto de vista de aposta profissional e de carreira. Muito bem. António, e como é que o IFP está a tentar contribuir para este desidrato e para criar esta cultura de aprendizagem ao longo da vida? Também têm tido que se adaptar para dar essa... Sim, sem dúvida. Eu vou dar só 2 ou 3 exemplos, mas eu gostava de dizer que nós procuramos apostar ao longo de 4 eixos, e isto tem sido a nossa política nos últimos tempos. Eu diria que é um eixo de diversificação de ofertas, de diversificação de parcerias, mas também um eixo de adequação às necessidades e de aumento da capacidade de formação. Nós, por ano, chegamos a quase 500 mil de portugueses, o que é de facto um número muitíssimo importante, tendo em conta qual é a população ativa que existe no nosso país, e portanto é mais de 10% dos ativos no nosso país. E vou dar só 3 exemplos de 3 programas concretos. De forma resumida, está bem? Muito rapidamente, até porque eles são conhecidos, mas o Upskill, que vai já na sua 2ª edição e que fizemos com a APDC, com os Politécnicos, com o ISCTE, mas também o Emprego Mais Digital, que estamos a fazer com as confederações patronais, nomeadamente com a CIP, com a CCP, em breve faremos com a CTP, e acabamos de lançar, e iniciou-se há 2 dias, a primeira ação de um programa que chamamos Promove, com o maior grupo empresarial português, neste caso a SONAI, mas também com os maiores grupos empresariais ou portugueses ou a trabalhar em Portugal e que se destinam exatamente à reconversão total de profissionais que ou vão perder o emprego ou estão em risco muito sério de o perder e, portanto, ao longo de cerca de 9 meses se tornarão noutros profissionais. Como eu digo, temos envolvidos a SONAI, mas também a SAP, a Delta, a Nestlé, a EDP. Eu diria que podia fazer aqui uma espécie de name... Se calhar aqui a questão um bocadinho provocatória é que são grandes empresas, não é? E a maioria do nosso tecido empresarial... Exatamente, mas a nossa preocupação em lançar um emprego mais digital com as associações empresariais era exatamente a de chegar às pequenas empresas. Daí a questão da diversificação. A diversificação consegue-se respondendo àquelas que nós sabemos que chegamos mais facilmente. Obviamente que às maiores nós chegamos com mais facilidade. Muitas vezes procuram-nos, nem precisamos nós fazer essa aproximação. Às mais pequenas é mais difícil, mas para isso contamos de facto com a colaboração preciosa das confederações empresariais e das suas associações, ou geográficas ou de setor, e portanto esse é o esforço que estamos a fazer neste momento. E tem notado maior receptividade desse tipo de empresas? Sim, temos. Naturalmente que o tempo que corre é um tempo difícil, não é? Durante a pandemia era difícil fazer formação porque as empresas não estavam a trabalhar. Agora que estão a trabalhar, é difícil porque estão a trabalhar. Mas é isso mesmo que dizia o Carlos. É preciso que se perceba que é de facto necessário. E, portanto, sim, estamos a conseguir, estamos muito otimistas para o que vai acontecer neste ano de 2022.
Muito bem, tenho uma última pergunta que vai ser igual para os três e percebemos aqui desta nossa rápida conversa que de facto, que ainda é uma exceção, que as pessoas e as empresas que têm esta mentalidade da necessidade de aprendizagem ao longo da vida são mais as grandes que procuram, são mais as pessoas que têm qualificações que procuram. Portanto, aqui se calhar o que interessa perceber, eu sei que é aqui a resposta para $1 milhão, como se costuma dizer, é como é que fazemos chegar esta mensagem a quem não tem esta mentalidade, uma ação concreta que se possa desenvolver, quer as academias, quer as fundações, quer as empresas, para fazer chegar esta mensagem, esta urgência. Os dados estão disponíveis, são mais do que evidentes, mas o que é que temos que fazer? Uma ação prioritária, se conseguirem definir. Começamos, se calhar, pela Clara. Olhem que bem, começarem comigo. Ora bem, é difícil ser uma entidade sozinha a conseguir comunicar tudo e chegar às pessoas certas, mas os exemplos que o António aqui deu, de ligação às confederações e às associações empresariais, de forma a tentar chegar às empresas de diferentes dimensões e diferentes setores e explicar que oferta é que existe, portanto, termos aqui uma boa descrição e uma boa análise, um guião de o que é que existe disponível e o que é que as universidades, o IFP, outro tipo de entidades conseguem oferecer em termos de formação ao longo da vida e também, muitas vezes, estas formações nas universidades, nas áreas de formação executiva, acabam por ser caras, digamos assim, para o nível de salário que muitos dos portugueses têm, principalmente os menos qualificados, mas também existem até os tais programas, bolsas que financiam, as pessoas têm de sentir que depois de fazerem essas formações, têm de facto um reconhecimento do mercado e melhores oportunidades de trabalho e possibilidade de progressão na carreira. Portanto, é em termos de divulgação da oferta daquilo que nós fazemos que tem de chegar às pessoas. Acho que a comunicação social e as autoridades nesta matéria até têm havido algum esforço de maior informação. A população é dos temas que vai sendo discutida, a necessidade de formação ao longo da vida, etc. Depois vêm as desculpas, como o Carlos aqui precisou, mas que muitas vezes são genuínas, não é? Há mesmo falta de tempo e há mesmo falta de dinheiro para fazer alguns tipos de formações, etc. Mas tem havido apoios. Há muitos programas agora de estímulo, há agora com o PR, até com o PRR, mesmo nas universidades, há programas que tentam dar resposta a estas novas necessidades do mercado de trabalho. É uma questão, penso eu, de se divulgar melhor, de se explicar melhor que não é do outro mundo. São formações que estão a ser construídas com um objetivo até mais prático, de aplicação imediata, do que propriamente a tradicional formação académica, que também é muito importante para quem quer, de facto, depois ir assim para altos voos no futuro, mas que em termos de aquisição de novos conhecimentos não se pode parar. Se consegue. Portanto, acho que é mais uma questão de chegar às pessoas, divulgar devidamente. Se calhar temos de nos juntar melhor para fazer uma ação concertada. Uma ação concertada de formação. António. Eu diria que está algo implícito no que já foi dito aqui, ou até de forma explícita. Nós temos que tornar claro o que é que cada parte envolvida na formação, e neste caso na formação profissional, ganha. O que é que eu no fim ganho? O que é que eu como trabalhador que vou fazer a formação ganho? O que é que eu como empresário que vou colocar os meus trabalhadores a fazer formação ganho? O que é que o país que coloca na formação milhares de milhões de euros ganha? E não um objetivo longínquo de melhorar a economia, melhorar a vida, aumentar a empregabilidade. Uma visão mais prática. Mas uma coisa prática e concreta em que se perceba que há um efeito e isso nós temos que ser capazes de demonstrar. Vale a pena aprender, vale a pena fazer formação e vale a pena porque acontece isto. Acontece isto ao trabalhador, acontece isto à empresa e acontece isto ao país. Carlos. Bom, a minha resposta passa por o que aqui já foi dito, mas não há uma não pode ser só uma, dizer não é? que vai resolver o problema. Claro. Eu acho que o essencial é, exatamente na linha do que o António estava a dizer, isto tem que partir das pessoas, as pessoas têm que perceber que a sua educação é parte daquilo que o país lhes tem que dar para elas terem uma qualidade de vida muito melhor do que a que têm hoje. E esse é o ponto de partida. E os empresários, todos os outros stakeholders têm que fazer parte deste jogo. E eu já agora, só dizendo uma coisa, nós estamos a dias de umas eleições legislativas. O que é que se falou de educação? Aproximadamente zero. Aquilo que pode mudar o país e que pode fazer com que saiamos desta estagnação onde estamos há demasiados anos, tem quase tempo de antena zero. Devemos refletir e acho que temos que mudar a isto para que depois os portugueses percebam as vantagens da educação e exijam. Muito bem, fica aqui o modo, cumprimos o nosso tempo quase ao minuto. Muito obrigada aos três, obrigada também a quem esteve a assistir. Esperamos que tenha sido útil e despertado aqui a curiosidade e chamado a atenção para a importância do tema. Obrigada. Obrigada.